Bem-vindos a mais um encontro aqui no canal. Eu sou Karine Souto, psicopedagoga, terapeuta holística. E na semana passada eu fiz um vídeo sobre a ancestralidade e desenvolvimento. E isso surgiu muitas perguntas, muitas dúvidas. E aí eu fiz uma live na semana passada lá no meu Instagram. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do vídeo anterior sobre ancestralidade e desenvolvimento para você que ainda não viu. Vou deixar também o Instagram para você ir lá e acompanhar todas as novidades sobre o desenvolvimento pessoal e profissional de forma leve e equilibrada. A live foi uma atividade que eu fiz sobre as bagagens ancestrais. Muitas pessoas perguntaram como identificar essas bagagens, de que forma a gente pode observar para não cair mais nesse comportamento inconsciente, né? Conseguir projetar essas bagagens de maneira estratégica para atingir os nossos objetivos. Então, se você se interessa sobre esse assunto, fica até o final do vídeo. Deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal e não esquece de deixar nos comentários o que você achou dessa experiência, dessa atividade. Vamos para a atividade. Normalmente eu pego uma folhinha de ofício e eu faço uma sanfoninha, né? Divido em 3 partes iguais. Na folha, na parte de cima, você coloca o seu nome ou o seu desenho. Eu coloquei o meu nome. No meio, pai e mãe. Olha, eu fiz uma linha para separar, né, para dividir. E aí, de um lado eu escrevi mãe, pode fazer o desenho, e do outro, pai. Embaixo, avó e avô materno. Do outro lado, avó e avô paterno. E aí, antes de eu começar a atividade, eu vou me conectar com minha ancestralidade, com a sabedoria ancestral. Eu vou honrar cada um deles, agradecer a existência deles, a importância deles para a minha existência. E eu vou me conectar com essas características, com a força que tem esse processo ancestral. Então, feita essa conexão, normalmente eu fecho os meus olhos, eu faço uma respiração mais alongada, eu peço a ajuda deles, né? Eu estou aqui por causa deles, então eu peço o apoio deles no meu processo de desenvolvimento, que eu consiga identificar e eu consiga me trabalhar com autonomia, perceber as minhas fragilidades e as minhas potencialidades. E aí eu vou para o exercício. Eu escrevo, eu começo de baixo para cima, tá? Então, embaixo, onde tem a parte dos avós, eu vou escrever todas as características que eu sei. Eu não conheço o meu avô paterno, mas eu conheci a minha avó paterna. Então, eu vou escrever todas essas características sem problema, gente. Não conhece, não tem nenhuma lembrança ou não conhece nenhuma história, não tem problema. Segue com as outras características que você tem. Avô e avó materno. Eu já convivi com os dois, né? Convivo com minha avó até hoje e o meu avô eu convivi enquanto ele estava presente, né? E aí eu vou escrever todas as características deles. Depois eu passo para a parte de cima, pai e mãe. E eu vou escrever todas as características do meu pai e da minha mãe. Se eu também não tive relacionamento, não conheço nenhuma história, eu não conheci os meus pais, não tem problema. A sua ancestralidade, ela está presente, mesmo que você não tenha conhecido. Quando você for listar as suas características, você vai conseguir identificar que muita coisa a gente tomou emprestada aí deles. E eu vou lá escrever nas minhas características de mãe, né? A história que eu ouvi da minha mãe, o que eu tive de relação com ela, com meu pai, a mesma coisa. Características físicas, comportamentos, questões emocionais, o que eu percebo. E aí eu vou identificando e listando o maior número de informações. Depois, eu vou para a parte de cima do exercício onde tem o meu nome. Eu dividi a folhinha ao meio e coloquei o positivo e o negativo. E aí eu vou tirar as informações daqui de baixo,
né, todas as características daqui de baixo, da parte dos avós e da parte dos pais, eu vou identificar essas características que eu reproduzo e vou escrever aqui em cima. Na parte positiva, todas as características que eu julgo positiva e na negativa, todas as características que eu julgo negativa. E assim eu vou ter visualmente todas as minhas características, os meus comportamentos, e aí eu vou identificar todos os meus pontos positivos e negativos que eu estou reproduzindo inconscientemente. Todas essas características, todos esses comportamentos que influenciam diretamente na minha vida, e vou identificar os meus caminhos de amor e de dor, porque na ancestralidade a gente tem caminhos de amor e dor. No amor é quando a gente é amado, é querido, é bem-vindo pelos nossos pais. E os caminhos de dor da ancestralidade é quando a gente é empurrado para fora do ninho, quando existe muita imposição de limites, né, de forma agressiva, de forma pesada. E, gente, é identificar esses caminhos, agradecer por eles, identificar o que a gente pode continuar levando nessa mochila, identificar o que a gente não quer levar. Se tiver algum ressentimento nesse caminho de dor, não adianta ficar remoendo, levando para frente, porque se a gente não honrar essa ancestralidade, a gente não desenvolve. A nossa ancestralidade é a nossa raiz. Imagine uma planta com a raiz podre. Ela não cresce, ela não desenvolve, ela até morre, né? Estagna. Então, a gente precisa honrar, perdoar esses caminhos de dor, não ficar remoendo, levando isso para a sua vida. A gente precisa seguir em frente. Então, a partir do momento que eu identifico esses pontos, eu vou começar a me trabalhar melhor. Quando eu me ver reproduzindo, ou reclamando, ou remoendo alguma dor que eu passei, eu vou automaticamente me posicionar. Eles também passaram por muitas questões, ainda não se curaram desse processo. Então não cabe a gente julgar e querer que as coisas sejam do jeito que a gente quer. Ter momentos dolorosos na ancestralidade não quer dizer que eles fizeram por mal. Então observa esse cenário, essas características e perdoa. Os nossos pais, os nossos avós, eles também têm memórias dolorosas. Então segue em frente, busca entendê-los, perdoá-los, honrar a existência e sigam em frente. Viva a sua intensidade de maneira estratégica. Olha para as forças, olha a doação da vida, a doação de tantas coisas que nós temos também deles, que são maravilhosas e que nos faz muito bem na caminhada. Basta que a gente enxergue e use da melhor maneira possível. Eu tenho muitas histórias, as minhas histórias ancestrais, essa minha relação com plantas, né, com ervas, com energia. Quando eu reproduzia de maneira inconsciente, eu não identificava como profissão. Quando eu identifico que isso veio da minha avó e eu começo a perceber que é uma força que eu tenho e uso ela estrategicamente para o meu desenvolvimento, eu hoje tenho uma profissão. Então tudo é autoconhecimento. Tudo é a maneira que a gente aplica, tudo que a gente aprende com essas memórias, com esses registros ancestrais. Olha para a riqueza que é a sua vida. Olha para a quantidade de características que você tem e usa isso a seu favor, tá bom? Deixa aí nos comentários a sua experiência, o que você já identifica, se você gostou desse exercício e até o próximo vídeo.